Olá! Estamos aqui mais uma vez de volta com o nosso programa Enfoques da Vida. Hoje nós estamos aqui com a presença da Amabile. Ela é pré-candidata a vereadora, mãe de 2 filhos autistas, professora da rede estadual de ensino e presidente da União de Pais pelo Autismo. Vejam que hoje o nosso programa ele é bem voltado à utilidade pública, como nós sempre comentamos, que o nosso programa ele trata de diversos assuntos sobre ciência, filosofia, religião. E hoje, então, nós temos a grata satisfação de trazer esse assunto que é tão importante para nós analisarmos, pensarmos, refletirmos, do qual muitos de nós, ainda ignoramos. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, Amabile. Seja muito bem-vinda. Bom dia, Denise. Cumprimento a todos os telespectadores que estão nos acompanhando agora. Agradeço muito o convite. Para mim é sempre uma honra e uma alegria imensa poder falar sobre autismo. Amabile, você então é mãe de 2 filhos. E eles têm quantos anos hoje e como que você descobriu, né, teve o diagnóstico do Isso. autismo? Então, eu tenho 2 filhos. O Leonardo tem 14 anos e o Vicente vai fazer 6 anos agora, dia 22, semana que vem. O Leonardo teve o diagnóstico em 2012. Ele tinha 3 anos e meio, mais ou menos, e a gente está falando de mais de uma década atrás, né? E em uma década, embora para a gente pareça pouco tempo, a gente teve um avanço enorme nas pesquisas e no entendimento mesmo do que é o autismo, né? Então, naquela época, eu considero que o diagnóstico do Léo foi um diagnóstico tardio, porque hoje a gente já consegue ter diagnóstico em crianças com 1 ano, antes de 1 ano até, né? Em bebês, a gente consegue ter diagnóstico. Então, o processo de diagnóstico dele foi bem complicado, porque a gente começou a perceber algumas alterações, um atraso no desenvolvimento dele, né? Quando ele tinha em torno de 2 anos, foi quando a gente começou a procurar ajuda médica. Com 2 anos, o que que ele manifestava que você notou de diferente? Naquela época, eu achei que era só o atraso na fala. Hoje, com o conhecimento que eu tenho sobre autismo, eu percebo que ele tinha várias outras questões, né? Então, ele era uma criança muito irritada. Ele tinha uma rigidez cognitiva, que a gente pode falar mais sobre isso, né? Então, ele não aceitava mudar o caminho quando a gente ia passear, ele ficava extremamente irritado, e eu achava que isso era manha, que era birra, que era uma personalidade forte, brigava com ele, né? Minha mãe até falava, você vai ter que ser muito firme com esse menino, porque ele tem uma personalidade muito forte. E hoje eu sei que isso é uma característica do autismo, né? O Léo, ele trocava a noite pelo dia. Ele não se interessava por desenhar, nada, nada, nada. Ele tinha interesses muito... Ele só queria assistir um determinado desenho, né? Então, mas a questão da fala, nos meus 2 filhos, foi o que primeiro me acendeu o sinal de alerta. Ele tinha uma intenção comunicativa, ele queria falar, mas ele falava muito enrolado. A gente não entendia nada do que ele falava. E o que seria então essa rigidez cognitiva? Achei bem interessante A isso. rigidez cognitiva é uma dificuldade com mudanças, falando assim, bem simplificadamente, Certo. né? Então, como que isso se apresenta no autismo? Com os meus filhos, com o Léo, hoje ele já tem 14 anos e muitos anos de terapia, ele já é um menino que lida melhor com mudanças repentinas, né? E isso a gente foi trabalhando durante os anos. Mas nessa época que ele era pequenininho, ele tinha aquele carrinho que a gente ia passear na rua com ele e às vezes eu queria mudar o caminho. Então, uma hora eu ia pela direita, uma hora eu ia pela esquerda, mudava a rua e ele ficava extremamente irritado e eu não sabia o que era aquilo. E ele só queria ir pelo mesmo caminho. Eu só fui me dar conta disso anos depois. Entendi. Que aquilo não era manha, não era birra, Aham. né? Então, assim, tem crianças que só querem assistir o mesmo desenho, né? Tem crianças que só se interessam pelo mesmo tema de desenho o Vicente, por exemplo, que é o mais novo, ele só quer brincar com o carrinho. Então, é o hiperfoco dele. O hiperfoco Certo. tá ligado também um pouco, tem alguma relação com essa questão da rigidez cognitiva, né? Que ele se sente confortável com algo que ele já conhece. E isso vai acompanhando. Eu pergunto isso porque eu assisti um seriado, Uma Advogada Extraordinária. Ah, eu já assisti. Então, nesse seriado, mostra que ela tinha um certo perfeccionismo em colocar os sushis, né, certinho do ladinho do outro. Ela só conseguia comer o sushi quando ela visse eles bem organizadinhos no prato. Isso seria, então, tipo, um exemplo
de rigidez, ou seja, tem que ser daquele jeito para daí depois ela se alimentar. Sim, tem a ver. Talvez nesse caso desse seriado possa ter talvez uma outra questão envolvida ali, né? Talvez, eu não sei, é muito difícil eu falar, né? Porque eu não sou da área médica, eu não dou Você é diagnóstico. mãe, né? Embora eu tenha especialização em autismo, eu tenho conhecimento mais na área de inclusão escolar, né? Mas talvez um toque ali esteja envolvido também. Toque, Mas né? tem a ver, sim, porque ele tem que estar sempre na mesma apresentação para ela poder comer, né? Tem a ver com rigidez. E com relação ao poder público, que é a nossa abordagem principal hoje, que nós trouxemos aqui, né, para o nosso programa, a pedido do nosso diretor, o Rodney, quais são os direitos que o autista tem de receber do poder público? Desde que o autismo foi considerado uma deficiência, né, todas as pessoas diagnosticadas dentro do transtorno do espectro autista têm os mesmos direitos legais de uma pessoa com deficiência. Então, e isso vai para todos os âmbitos da vida, para a questão educacional, para a questão da saúde, para a questão de acesso à cidade de modo geral, né, acesso à lazer, à cultura. Então, falando da questão escolar, por exemplo, é proibido negar vaga para criança ou adolescente autista. Certo. Né? Então, a matrícula, ela é compulsória, né? Você não pode negar porque fica muito conveniente para as escolas falarem, ó, a gente não vai aceitar seu filho aqui porque ele é autista e nós não estamos preparados para atendê-lo, né? Então, ele é obrigado. Aí a gente entra em uma outra questão aqui, né? Que as escolas aceitam a matrícula da criança ou do adolescente e daí a gente tem que brigar, lutar muito para que a permanência, né, e o acesso ao currículo sejam adequados, né? Mas isso já é uma outra história. Uma pergunta aí antes. No caso, tanto a rede pública quanto a rede privada são obrigados. Sim. E eles... Sob pena de multa. Sob pena de multa. E eles precisam ter aquele acompanhamento, por exemplo, um agente ou um educador que fique o tempo todo ao lado dele dentro da sala de aula. Como que é isso? A Lei Brasileira de Inclusão, ela traz... A gente tem alguns problemas em relação a isso, que eu vejo, é que a gente tem o profissional de apoio escolar, que é uma pessoa que vai dar apoio para aquelas crianças que não têm independência. Então, que ela precisa de apoio para se locomover, para se alimentar, né, para higiene, essas questões assim. Não é o caso da grande maioria das crianças autistas. A maioria das crianças autistas tem essa independência. O que elas precisam é de um apoio pedagógico. Daí entra o PAEE, que é o professor de atendimento educacional especializado. Certo. Né? Que daí é esse professor, essa pessoa que tem uma formação dentro de educação especial, né? E vai dar esse apoio pedagógico para esse aluno. Ele tem direito, mas assim, cada caso é um caso. A gente precisa analisar cada caso específico, porque tem crianças, por exemplo, que têm dupla excepcionalidade, que é autismo, por exemplo, e altas habilidades, que talvez ela não precise desse apoio, ou ela vai precisar mais de um apoio emocional, né? Ou uma questão de barulho muito alto que vai incomodar ela, mas não exatamente na questão pedagógica. Talvez seja essa a grande dificuldade das escolas, né? Porque cada caso é muito individual. Claro, então é importante levar junto, a mãe, no caso, leva junto o diagnóstico certinho do tipo, não sei se eu tô falando corretamente, né? Sim. Tipo do autismo, Isso. né? Do nível, para daí ter ou não esse acompanhamento. O neurologista que atende essa criança, ele vai poder desenvolver nesse laudo diagnóstico, um parecer mesmo subjetivo ali, né? No qual ele vai descrever as necessidades dessa criança dentro da escola. Então, é o neurologista, né? Que vai indicar as dificuldades e as potencialidades, porque as pessoas têm as suas potencialidades mesmo tendo uma deficiência, né? E daí vai indicar, né? Só que, claro, não é determinante, né? A escola vai analisar, porque a escola tem autonomia para isso, ela vai analisar esse laudo desse neurologista, vai falar... porque, assim, é saúde e educação, né? Sim. São duas áreas. Então, a área de saúde vai indicar, né? O neurologista vai falar o que essa pessoa precisa, e a escola... dentro do seu papel pedagógico e social, né, vai falar, aqui dentro da escola, essa criança precisa disso,
né? Então, a gente vai oferecer isso a ela, seja o apoio do profissional de apoio, seja do atendimento educacional especializado, aí cada um. Se ele tem esse direito, todo autista tem esse direito, obviamente que a escola é obrigada a oferecer. Sim, toda escola pública e privada é obrigada a ter uma sala de recursos multifuncional, tá? Essa sala de recursos é uma sala que funciona em contraturno escolar, que é justamente para a criança poder frequentar sem ter prejuízo no currículo, que todas as outras crianças e jovens e adolescentes têm acesso, né? Só que com recursos adicionais, que essa criança vai poder desenvolver essas dificuldades ou essas potencialidades, porque quem frequenta a sala de recursos são crianças autistas, com altas habilidades ou superdotação, e daí entra também dislexia, descalculia, outras questões de distúrbios de aprendizagem, assim. Certo. TDAH. Eu assisti um vídeo seu e me chamou muito a atenção quando você fala que você estava, acho que, saindo do supermercado e você ouviu uma divulgação de que, né, daquela questão da preferência, e me chamou muito mesmo a atenção que você chama a nossa reflexão de que o autista, ele já está inserido como uma deficiência. Isso. Você pode explicar e contar de novo, né, para esse nosso público e trazer para nós essa informação que eu acho muito rica, é muito importante de todos saberem. É que o autismo, ele é considerado, ele é uma deficiência para todos os efeitos legais, né? Então, a gente só tem acesso a todos os direitos que a gente tem hoje, eu falo, a comunidade autista, né, os nossos filhos, porque o autismo é uma deficiência. Só que o símbolo da deficiência, né, reconhecido já, é aquele símbolo que tem uma pessoa numa cadeira de roda. Isso leva o público leigo a imaginar que aquele símbolo, ele é apenas para pessoas com deficiência física. Tanto é que se você vê em vagas de estacionamento, por exemplo, tem algumas vagas que tem aquele símbolo, e está escrito apenas deficiência física, mas está errado. Qualquer pessoa com deficiência pode estacionar ali, inclusive uma pessoa autista com a credencial do CETRAN, né? Certo. Então, o que aconteceu esse dia do supermercado? Veio uma reflexão, porque se o autismo é considerado uma deficiência e a gente já tem todos os direitos, né, adquiridos por ser uma deficiência, a gente não precisa separar o autismo da deficiência, né? Aí, nesse dia específico, a moça estava no microfone falando assim... a fila preferencial é para pessoas idosas, pessoas com crianças de colo, obesos, pessoas com deficiência e autismo. Não tem por que separar pessoas com deficiência e autismo se o autismo já é uma deficiência. Sim. Né? Claro, a gente tem o símbolo ali do quebra-cabeça, né? Da fitinha com quebra-cabeça, junto com o símbolo dessa que eu falei agora, que é a pessoa na cadeira de roda, que é o símbolo da deficiência. Também a gente não precisaria disso. Por um lado, eu vejo um ponto muito positivo nisso, que a gente está trazendo também a discussão sobre o autismo, que ainda é um tanto quanto desconhecido, né? Muitas pessoas nem sabem que autismo é considerado uma deficiência, né? A gente não consegue olhar para uma pessoa e dizer que ela é autista, verdade. E principalmente dizer que ela é uma pessoa com deficiência. Então, até entendo essa separação nesse sentido de trazer o entendimento sobre o autismo. Mas eu acho perigoso. Eu acho perigoso, porque se você separa o autismo das pessoas com deficiência, você está criando um outro nicho. Vou usar essa palavra, nem sei se é a palavra mais adequada, certo. Mas você está criando, né, uma outra categoria ali. E não, autismo é uma deficiência. E isso é bom. Isso é bom. E é interessante que antes, né, da gente começar aqui a gravar, você comentou que de repente a gente vê um jovem na fila preferencial e a gente pode julgar de forma muito errada, né? Isso. O que esse jovem tá fazendo na fila preferencial? Já aconteceu comigo. E de repente ele é autista, justamente com você aconteceu por causa do seu filho. A gente estava vindo de BH para Curitiba, eu estava com os dois, o Vicente ainda era pequenininho, eu já teria uma preferência só por ele ser uma criança de colo, mas a gente estava na fila preferencial... A gente estava no aeroporto para embarcar no avião e a gente estava naquela fila, a preferencial de todas ali, o primeiro embarque, que é o direito dos meus filhos. Eu estava com o laudo deles, eu ando com o laudo deles na bolsa, né? Tem a CIPTEA também, que é a carteirinha do autismo, né? A gente pode falar sobre isso depois.
E a gente tava na fila. O Léo já era grandinho, tava do meu lado em pé, e o Vicente, eu tinha que segurar ele no colo, porque ele é bem danadinho, ficava correndo e ele podia fugir. Mas ele não era exatamente uma criança de colo, ele já era um pouquinho maior, mas ainda era uma criança de colo, só por isso já teria direito. Um casal de idosos simplesmente passou na nossa frente. Aí o que eu imaginei naquele momento? Eu falei, de certo, ele viu a gente e achou que a gente não tivesse o direito de estar aqui. Sim. Jamais pudessem imaginar que eles pudessem ser pessoas com deficiência. Sim. Né? Então eles falaram assim, ó, esses daqui, eles estão aqui de metido que são, eles não têm direito, eu vou passar na frente. Eu não discuti, porque eu tava sozinha com os meninos, tava muito difícil cuidar de todo mundo ali, ia ser mais uma questão pra mim. Exato. Né? Tem coisas que não vale, né? Não. Pena, gasto de energia. Mas em outra situação, talvez que eu tivesse mais tranquila, eu ia pelo menos falar, ó, eles têm direito, a gente só tá aqui porque eles têm direito, senão a gente não estaria. Né? Então é importante também, sempre que puder e que a gente tiver força o suficiente, trazer esse tipo de informação para essas pessoas também, né? Eu sei que não fizeram por mal, claro, né? Mas foi um, assim, a gente foi tolhido do nosso direito de estar ali na fila por falta de conhecimento das pessoas. E é algo, eu acredito, novo agora para todos nós, né? Nós leigos. Essa movimentação aumentou muito, né? O número de autismo, não sei a nível mundial, mas aqui no Brasil aumentou bastante. E eu acredito que todos nós temos muito a aprender ainda a respeito dessa deficiência. Sim. Porque tem uma linha aí, vamos dizer, tênue, né? De repente a gente vê um jovem na fila que, pra gente, vamos dizer... Não deveria, não entre aspas, deveria estar ali. E aí a gente já sai julgando, né? É muito fácil pra gente julgar mesmo, né? E aquela questão do... Como que chama mesmo? A gente fala cordãozinho, o cordão, O cordãozinho com os quebra-cabeças. Isso. É opcional, né? Facultativo. O cordão é opcional. E a gente tem um cordão com quebra-cabeça e tem um com girassol também. O do girassol, é bem importante a gente falar sobre ele, que qualquer pessoa com uma deficiência invisível pode usar. Então, por exemplo, o autismo está enquadrado como uma deficiência invisível. Então, a pessoa autista pode usar o de girassol ou o de quebra-cabeça. Tem um que tem os dois, né? De um lado o girassol, de um lado o quebra-cabeça. É interessante usar porque, por exemplo, numa fila, né, preferencial, a pessoa tá com cordão, tá sendo identificada. Né? Mas assim, não é obrigatório, a pessoa ela não é obrigada a usar o cordão, ela não é obrigada a ficar se provando o tempo todo que ela tem o direito de estar ali, né? É uma exposição. É uma exposição, né? E, por exemplo, eu tenho medo até o meu filho vai andando, né, pra escola, é pertinho de casa. Aí eu até pensei, meu Deus, eu preciso colocar esse cordão nele. Ele não gosta de usar, ele não gosta de usar nada no corpo dele, né? Mas eu falei, eu preciso fazer com que ele use, porque se acontece alguma coisa, a pessoa vai ver o cordão e vai falar, não, ele é autista, gente, vamos aqui ter um atendimento diferenciado com ele, né? Vamos ter um olhar diferente. Aí, por um outro lado, eu pensei, gente, isso também pode ser muito perigoso. Porque uma pessoa pode olhar pra ele e falar assim, olha ali, é autista, é mais fácil de ludibriar, é mais fácil de enganar, vamos fazer alguma coisa. Então, tem esses dois lados que a gente precisa cuidar. Tem esse outro lado, porque infelizmente nós sabemos que nós não conhecemos as pessoas, né? Nós sabemos quem está ao nosso redor. E o meu filho, especificamente, é muito ingênuo, né? Muitos autistas são muito ingênuos, assim. Então, temos que cuidar das nossas crianças. Agora, então, vamos falar daquela carteirinha que você comentou. O CIPTEA. O CIPTEA também não é obrigatório, tá? Ele, você pode tirar de graça pela internet. Você você entra no link e... Aí você precisa subir a documentação, né? Que é o registro de nascimento, a questão da tipagem sanguínea, a gente precisa subir também porque nessa carteirinha vem o tipo sanguíneo, e alguns documentos adicionais ali que agora eu não me lembro. E ela vem daí pela internet, você manda imprimir. Você pode imprimir num papel mais durinho para justamente colocar nesse cordão, né? E carregar nesse cordão do quebra-cabeça do girassol ali. É importante a gente tirar essa carteirinha de autista, porque, como você falou, a gente teve um crescimento no número diagnóstico, a gente não tem conhecimento da população, do número de pessoas autistas que a gente tem em Curitiba, por exemplo. Certo. A gente não sabe. Então, essa carteirinha, ela, bem entre aspas, eu vou colocar aqui, ela serve como um censo. Bem mal feito, bem de qualquer jeito, porque a gente precisaria ter um censo que faça um levantamento do número de pessoas autistas, qual que é a condição socioeconômica, é usuária do SUS, é usuária de plano de saúde, está na escola regular, está na escola... A gente precisa saber quem são essas pessoas
quais as necessidades delas, porque só assim a gente vai poder ajudá-las. Claro. Né? Então, a CIPTEA, que é a carteira de identificação da pessoa no transtorno do espectro autista, ela ajuda nisso, né? Na identificação, por exemplo, em fila preferencial, você não precisa ficar carregando laudo para cima e para baixo, você pode só apresentar, então ela é válida como um documento de identificação, Excelente. de fato. Muito bom. É. E essa sua pré-candidatura, né, a vereadora, tem a ver com algum movimento ou por falta de alguma lei mais específica em torno do autismo? Tem a ver. Eu vou bem rapidamente, Denise, porque eu também gosto de falar bastante. Quando o meu primeiro filho foi diagnosticado há 12 anos atrás, eu conheci a UPA, que é a União de Pais pelo Autismo, que é essa entidade na qual eu sou presidente hoje. E lá eu recebi todo o acolhimento e informação que eu precisei naquele momento. Me senti realmente muito acolhida. Hoje, eu como presidente da UPA, eu percebo, a gente tem mais de 700 famílias cadastradas na UPA. E quais as necessidades dessas famílias? As mais básicas que você pode imaginar. Enquanto eu estou lutando pelo direito do meu filho ter acesso a currículo, ter acesso a lazer, ter acesso a coisas assim que não são privilégios, eu nem vou usar essa palavra, que são direitos deles. Sim. Pessoas com as quais eu me relaciono todos os dias estão lutando por moradia, por alimentação, por um diagnóstico. Então, hoje, aqui em Curitiba, falando sobre o sistema de saúde, a gente tem um problema enorme dentro dessa comunidade autista. A gente tem uma fila que passa de 2 anos de espera. 2 anos? 2 anos para conseguir um laudo diagnóstico. É muito tempo. É muito tempo. Se a gente fala de diagnóstico precoce, que a criança precisa do diagnóstico e da intervenção precoce, 2 anos ela já passou desse diagnóstico precoce. Claro, e é muito tempo. Porque até a mãe começar a identificar uma questão ali, até esperar 2 anos. Depois de você conseguir o diagnóstico, você ainda tem uma outra fila para conseguir o acompanhamento terapêutico. Porque a gente tem um único lugar aqui em Curitiba que atende pessoas autistas, que é o Laboratório Encantar, da prefeitura. E eles têm um número de vagas que são 700 vagas. Olha o tanto de diagnósticos que a gente tem. Não dá conta. Não dá. Né? Então, a gente precisa de um centro de referência para autismo aqui em Curitiba. A gente precisa zerar essa fila. Inclusive, a gente lançou um abaixo-assinado pela UPA para zerar. A gente quer conseguir colher o máximo de assinaturas possível para poder levar até a Prefeitura de Curitiba e mostrar o problema que a gente está enfrentando. Né? Para a gente conseguir... Porque só através do diagnóstico a gente consegue ter acesso aos direitos. Né? A gente consegue ter a matrícula do nosso filho efetivada, a gente consegue lutar por inclusão escolar, por atendimento terapêutico de qualidade, né? E o que ele tem de direito dentro da área médica? Acesso ao diagnóstico precoce. Primeiro ao diagnóstico. Depois ao atendimento terapêutico, que no caso do autismo é um atendimento multidisciplinar. E não é um atendimento, na maioria dos casos, medicamentoso. O medicamento, ele vem para tratar as comorbidades do autismo. E então, ele recebe pelo SUS de graça? Recebe alguns, né? Não Depende são todos. do caso. Depende do medicamento, né? Que a criança precisa. Porque é muito comum dentro do autismo a gente ter outras condições associadas. Então, tem crianças que têm TDAH, tem crianças que têm altas habilidades, tem crianças que apresentam uma questão de agressividade que não é associada diretamente ao autismo, mas sim a dificuldade de comunicação, por exemplo. Você imagina você estar num mundo que você não consegue se comunicar. Sim. Então, assim, horrível. A agressividade, ela é uma forma de comunicação. Essa criança está querendo comunicar alguma coisa que não está bem. Ela quer se manifestar. Aí, como ela não sabe manipular as palavras, vamos dizer assim, se expressar certinho, corretamente, ela grita. Isso. Então, essa criança exatamente, ela teria direito a um acompanhamento terapêutico com um psicólogo, fonoaudiólogo, que é extremamente importante, psicopedagogo, terapeuta ocupacional. Então, tem toda uma questão, toda uma equipe, né? Mas, Amábile, por exemplo, psicólogo, o SUS já oferece, né? Para qualquer pessoa, vamos dizer assim. Ele oferece, só que a gente tem um problema muito grave, um outro problema muito grave, que é a falta de formação para os profissionais que atendem no SUS. Né? Assim como a gente tem esse problema também dentro da rede educacional, né? Com um número crescente de diagnósticos, a gente percebe, e isso já acontecia 12 anos atrás com meu filho, continua acontecendo ainda hoje, né?
Se eu tive, há 12 anos atrás, dificuldade de acessar o diagnóstico, que não foi pelo SUS, né? Foi particular. Foi através do plano de saúde. Uhum. Hoje, pelo SUS, a gente tem psicólogo? Temos. A gente tem dificuldade de tempo. Então, a gente precisa esperar muito tempo para acessar esse psicólogo. Aí você chega lá, o psicólogo questiona o laudo diagnóstico, né? Ou não tem conhecimento sobre autismo. E realmente tem pessoas que falam assim, eu realmente não posso te ajudar porque eu não tenho conhecimento. E é só meia hora, né? Isso eu acho bem complicado. E são poucos profissionais. A gente tem um número enorme de crianças sendo diagnosticadas. Então, a gente precisa realmente contratar muitos profissionais, psicólogos, neurologistas, pediatras com conhecimento sobre neurodivergência. Que o autismo é uma neurodivergência, assim como o TDAH, assim como outras habilidades. Então, na verdade, existe muita pouca coisa do poder público. Sim, oferece infelizmente. Pouquíssima coisa. O que oferece? Oferece o diagnóstico, que já temos aí uma fila de espera enorme, e... Eu fiz uma postagem, Denise, no meu Instagram, que eu falo muito sobre autismo, e teve centenas de comentários de mães. Uma hora eu vou tirar um print e vou fazer um post só com os prints dos comentários. Eu estou há 2 anos esperando. O meu filho está há 1 ano e meio esperando e ainda está no número 537. Nossa o meu Senhora. Então, assim, é uma questão real. É real. Com esse vídeo eu toquei na ferida das famílias. Sim. Sabe? E como que as pessoas não estão vendo isso? Cadê o poder público? Do meu ponto de vista, isso é uma catástrofe. É uma catástrofe. Porque tem muita coisa envolvida. Tem o psicológico dessa mãe. Exatamente. Porque eu penso como... Eu sou mãe de 3. E sei o que é ser mãe. O que exige de nós. Que é uma missão. E as minhas filhas não têm nenhuma... Posso usar, então, o termo deficiência, né? Minhas filhas não têm nenhuma deficiência. E eu já sei o trabalho que dá, o compromisso que é. A maternidade já é difícil por si só. Exato. Agora, imagine com um filho autista. A mãe também precisa de um acompanhamento psicológico, de uma orientação, de como lidar com a criança, de como trabalhar consigo mesma, porque antes de nós sermos mães, nós também somos mulheres. Isso. Então temos os nossos interesses, né? Somos mulheres, né? Isso. Então tem muita coisa aí por trás. Então, a gente tem um dado... vocês precisam de ajuda, de apoio. A gente tem um dado muito triste, Denise. Dentro da maternidade atípica, que é como a gente chama essa maternidade que a gente materna um corpo com deficiência, a gente tem um número de 78% de mulheres que maternam de maneira solo, ou seja, estão sozinhas na criação dessa criança. Não tem nem o pai junto. Se uma maternidade de uma criança sem deficiência já é difícil, você imagina essa mãe que precisa prover casa, comida, educação, saúde e ainda lutar para que essa criança seja incluída de fato. Sim. Então é muito triste porque essa mulher ela está sozinha, sem a ajuda do genitor, no caso do pai da criança, sem a ajuda do Estado, né? Então, geralmente, essa mulher cai numa dependência financeira, seja desse pai que paga uma pensão que muitas vezes não é suficiente, seja de um auxílio de benefício social, né, que também não é suficiente, porque a criança muitas vezes precisa de medicamento, precisa de se deslocar para ir até a terapia, para ir até o médico, para ir até a escola. E essa mulher não consegue trabalhar. Não, e a mulher que consegue trabalhar? Aí o filho fica... Pois é. A mulher que está trabalhando fora, né? Cadê? Aí sabe o que acontece? Uma outra mulher vai ajudar essa mulher. Vai. É sempre uma mulher que tá nesse papel do cuidado na nossa sociedade. Por isso que eu sempre falo também dessa questão da política do cuidado. A gente precisa discutir quem vai cuidar dessa mulher que cuida. Exatamente. E como que essa mulher vai sobreviver? Essa mulher precisa de uma renda, já que ela está cuidando integralmente de outro ser humano. Sim. Né? Amábile, nosso tempo já esgotou. Né? Tão rápido. Muito rápido mesmo. Eu queria te fazer muitas outras perguntas. Então eu peço para você dar uma mensagem sua, né? Para os nossos telespectadores, para os nossos ouvintes. Tá. Bom, eu gostaria de dizer que diagnóstico, ele não é limitador e ele não é determinante na vida de uma pessoa. O diagnóstico é o ponto de partida. Então, eu luto muito pelo diagnóstico precoce e pelo diagnóstico tardio também. Tem muitas pessoas adultas tendo um diagnóstico agora. Eu acho que é extremamente importante a gente conhecer quem somos,
né? E o que podemos fazer a partir daí, quais ferramentas usar para melhorar a nossa qualidade de vida e da nossa família também, da mãe, que a gente acabou de falar aqui, né? Então, você que é mãe de uma criança autista, saiba que somos milhares e estamos organizadas desde vários coletivos que lutam pelos direitos das pessoas autistas. Nós estamos acompanhando todas as necessidades das pessoas autistas, com outras deficiências e dos seus familiares, principalmente as mulheres que estão encabeçando essas famílias, cuidando de todas essas crianças, esses jovens, e estamos lutando por uma sociedade mais justa, mais inclusiva e mais humana. A gente acredita que é possível. É possível, sim. Sim. É arregaçar as mangas e seguir. Isso. Muito obrigada, Amabile, mais uma vez pela sua participação no nosso programa. E a você, nosso telespectador, nosso ouvinte, que está sempre nos acompanhando. Vejam só que importante que é compartilhar essa informação tão rica e do qual muitas pessoas não sabem, não têm conhecimento. Tanto mães, pais de autistas, quanto público leigo. Então compartilhe, se inscreva, curta e, mais uma vez, agradecemos pela sua participação aí, juntinho de nós. Muito obrigada. Obrigada, gente. Tchau.